Olá meninas, sejam mais uma vez bem-vindas ao nosso canal e hoje é o primeiro vídeo aula de 2024. Na realidade é o segundo porque eu já soltei um Reels, gente, dessa toalha aqui linda, mas olha só, em breve vai ter aula dessa peça aqui completinha aqui no canal também, para quem gosta de ver bem detalhado. E hoje eu trago para vocês esse estojo para caderno. Não sei se vocês já conheciam, olha só, ele é muito prático, fica preso aqui no caderno. Ele tem um tamanho legal, esse aqui, ó, a medida final dele fica 12 centímetros de largura por 22,5 de altura. Cabe bastante coisa e, gente, é uma peça super prática, né? Olha só. Aconselho vocês aí a investirem em estampas coloridas, estampas diferentes. Esse daqui é uma estampa digital, ela é diferenciada, né? E também vai agregar valor aí à sua peça. É uma peça muito fácil de fazer e é legal que você consegue ganhar um dinheirinho aí logo no começo do ano com as voltas, com a volta às aulas, né? E como vocês sabem, no final do vídeo eu volto para falar para você sobre custos, preço de venda, tá bom? Agora vamos para a aula? Então, para a gente fazer o nosso estojo, nós vamos precisar de dois tecidos de 25 por 25. Você vai escolher a sua estampa principal e o composê que vai dentro. Nesse caso aqui eu escolhi esse tecido, uma estampa digital. E eu vou pegar também um pedaço de tecido de 5 por aproximadamente 32, que a gente vai fazer o viés para o acabamento interno. A gente vai precisar também, ó, de zíper. Eu gosto de trabalhar com zíper de metro, ele sai mais barato, tem bastante opção de cores. E no mesmo lugar que você compra o zíper, você compra o cursor. Tem cursor simples e tem cursor decorado. Esse daqui, inclusive, olha só, de coraçãozinho. Vai combinar aqui, né, com a nossa estampa. E sempre corta, gente, o pedaço do zíper maior que a sua peça, porque facilita na hora de costurar e depois pra gente colocar o cursor, tá? Vamos precisar também de 30 centímetros de elástico. Eu tô usando, olha só, esse elástico roliço que eu achei colorido. Você pode usar elástico mais largo, como você preferir, tá bom? E para começar, nós vamos pegar então a nossa estampa principal. Eu vou colocar aqui, eu vou estar utilizando essa manta acrylon para dar uma pequena estruturação na peça, porque ela não precisa ser tão estruturada. E também para quem vende, a manta acrylon, ela tem um valor muito mais em conta que a nossa manta resinada. E para esse tipo de trabalho, ela tende super bem. Nós vamos lá na máquina de costura passar um zigue-zague aqui por toda a volta. E também vamos precisar, olha só, de um retângulo de 8 centímetros de altura por 6 de largura. A gente vai, ó, dobrar aqui, chegar as duas pontas ao meio e dobrar novamente. E vamos passar uma costurinha aqui dos dois lados. Essa tirinha vai ser utilizada para fazer as alcinhas de apoio do zíper no nosso estojo. Então tá aqui, eu passei o zigue-zague por toda a volta e sempre quando você for fazer esse processo, você sempre deixa a manta um pouco maior que o seu trabalho, porque facilita na hora de costurar, tá bom? Agora é só cortar o excesso, ó, fiz um zigue-zague pequenininho bem aqui na borda, agora a gente vai cortar o excesso da manta. Próximo passo, nós vamos pegar nosso zíper, destacar ele e vamos colocar aqui, ó, o direito do zíper com o direito aqui do nosso tecido. E vamos sobrepor o nosso forro. E vamos lá para a máquina de costura, costurar aqui então o nosso zíper, tá? Se você tem dificuldade em costurar o zíper, você pode alinhavar, que facilita bastante, ele não vai sair do lugar. E ficou dessa forma então, olha só, né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Temos aqui então o nosso tecido principal, o nosso zíper, o direito virado pro direito do meu tecido. Vou sobrepor aqui, ó, o meu forro e novamente vou passar uma costura aqui nesse zíper. Sempre utilizando o pezinho para zíper, que facilita bastante a costura. E a nossa peça ficou dessa forma. A gente vai desvirar aqui pro direito. Você pode dar uma passadinha no ferro para ajeitá-la bonitinho. E vamos fazer uma costura de acabamento aqui, ó, próxima ao zíper, tá?
Então, eu fiz aqui, gente, a costura de acabamento. E agora nós vamos colocar o cursor. Vou arrumar aqui do jeitinho que ele tem que ficar, pra não ficar torto, né? Deixa eu colocar um alfinete aqui. Aí, como que eu faço? Uma parte dele, eu corto mais curta. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pra ficar mais fácil de encaixar o zíper, ó. Eu tiro o dente dele aqui. Tá vendo que eu tirei o dente aqui? Pra facilitar aqui na hora de encaixar. A gente vai colocar aqui, ó. Coloca primeiro a parte com dente. E depois a gente vem e encaixa a partinha aqui, ó, sem o dente. Ele dá um craquezinho, você vai sentir um craque, daí foi, ó, fechou. Agora, a gente vai dar uns pontinhos aqui à mão, só pra ele... Opa, desculpa. A gente vai dar uns pontinhos aqui à mão pra ele fechar essa... Na verdade, a gente dá dos dois lados, tá? Pra fechar, pra não ter perigo do cursor escapar, tá bom? Então, eu fiz aqui uns pontinhos à mão para segurar o zíper dos dois lados. Nós vamos desvirar aqui, ó, ele pro avesso. E nós vamos marcar o meio dele. Dobra certinho aqui no meio. E vamos marcar o meio dele. Pra gente posicionar o elástico e a alcinha. Nós primeiro vamos posicionar o elástico. E sempre ele vai ficar uma pontinha aqui pra fora, tá? E vamos sobrepor aqui aquela tirinha de tecido que a gente... lá no comecinho passou a costura dos dois lados, ela tinha 8 centímetros, eu corto no meio, que vai dar 2 acabamentos de zíper aqui. Daí a gente pega a metadinha de 4 centímetros, dobra no meio, e a gente vai colocar aqui sobre o nosso elástico. E vamos lá na máquina de costura passar uma costura de segurança, vamos fazer isso dos dois lados. Então, tá aqui, ó, dos dois lados eu coloquei. Agora a gente vai ajeitar ele bem bonitinho. Deixa um pedaço do zíper aberto, porque senão depois você não consegue desvirar, tá bom? Vamos centralizar aqui direitinho, ó, o zíper com o nosso elástico, com a nossa alcinha. Vamos vir aqui, ó, com uma tesoura nos cantinhos, pra não ficar nenhuma dobrinha, pra ele ficar perfeitinho. Que agora nós vamos fazer o acabamento aqui, o fechamento e o acabamento dele, tá? Então, feito isso, a gente alfineta pra não sair do lugar. E vamos fazer o acabamento, como eu disse, com essa tirinha de tecido que tem 5 centímetros. A gente vai fazer o acabamento com o viés. Então, nós vamos pegar a nossa faixa de tecido. Você sempre vai deixar uma sobra de uns 2 centímetros para cada lado, que depois vai fazer o acabamento. E vamos passar uma costura aqui reta, então.
Como eu disse, deixa uma sobra aqui de uns 2 centímetros de tecido e você pode já vir aqui e cortar agora o excesso do zíper e do elástico. Agora você vai virar pro outro lado, você vai dobrar essas pontinhas pra dentro pra fazer o acabamento e vai dobrar essa faixa de tecido até chegar aqui, ó, na sua peça e dobrar novamente pra dar o acabamento. E alfineta pra não sair do lugar. Mesma coisa do outro lado. Vou dobrar esse excesso. Esse acabamento, se você preferir, você pode fazer também com o viés pronto. Eu gosto de fazer com viés de tecido porque fica, no caso aqui, né, vai ficar igualzinho o seu forro. E eu acho que dá um acabamento mais bonito, mesmo sendo um acabamento interno. Agora nós vamos passar uma costura bem aqui, ó. Vai ficar escondidinho, tá? E ele só vai aparecer no avesso, que você deve ter deixado aqui, ó, uns 2 milímetros pra frente da sua primeira costura. E fica desse jeito, ó, de um lado não aparece a costura e do outro tá a costurinha. Se acontecer de escapar aqui desse lado, você pode dar alguns pontinhos à mão, tá bom? E agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então tá finalizado aqui, ó, fechei dos dois lados, agora é só desvirar aqui o nosso estojo. E ele vai estar prontinho. Vem aqui com a tesoura, com carinho, ajeita os cantinhos, tá? E, muito importante, terminou sua peça, vai pro ferro de passar roupa pra dar o acabamento perfeito nele. Eu já te trago pra você ver ele finalizado. Olha só que linda a nossa peça finalizada. Olha só, gente, uma dica. Eu sempre coloco nos cursores de zíper algum enfeitinho, pode ser fita, conta. É um custo bem baixinho e dá um resultado muito bonito que chama a atenção das clientes, tá? Eu fiz também, olha só, esse aqui é delicadinho de gatinho, que é uma estampa que tem bastante saída. Esse daqui é uma versão mais delicadinha, né? E vamos então agora sobre o que vocês sempre me perguntam, que é com relação a preço de venda. Vamos começar falando sobre o custo de material dessa peça, que foi de R$ 6,66, utilizando aqui, eu coloquei o preço do tecido neotricoline com estampa digital, que é um pouco mais caro, e lembrando que a gente utilizou a manta Acrylon, que é uma manta mais em conta e ela é perfeita para esse tipo de trabalho, tá? O tempo de confecção que eu demorei para fazer esse estojo é de 50 minutos. Esse tempo pode variar de acordo com a sua experiência, mas eu coloco aí para você ter uma base, tá? E você pode vender esse estojo entre R$ 23 e R$ 30. É um preço aí bem justo. Se você gosta desse tipo de aula, eu peço que você curta, compartilhe com as amigas, comenta aqui embaixo. Volta às aulas 2024 para me saber que você assistiu até aqui esse vídeo. Um grande beijo e até a próxima!